Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortes, que nós falamos de teologia. Nosso foco é Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira nós estamos estudando a Bíblia. Estamos fazendo um panorama bíblico, onde nós vamos começar de Gênesis e vamos ir até o Apocalipse, né? Eu falei com você que hoje seria a última aula, mas lembra que eu comentei que eu não coloquei aqui nos slides o capítulo de número 38? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um combinado aqui hoje. Hoje nós vamos passar o capítulo 38, tá? Para poder não atrapalhar os slides que são montados. Então nós vamos passar o capítulo 38 para você só nessa aula. Seria a aula 15. E na próxima aula, nós vamos fechar com o que seria a aula 15, tá? Então, hoje eu passo o capítulo 38, que eu não esqueci de anotar ele ali no slide. E na próxima aula, a gente vem com a última aula fechando o livro de Gênesis, tá? Então já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com aquele amigo que sabe que gosta também de estudar a palavra de Deus. Vamos lá, então. Bom, Gênesis 38, ele vai trazer para mim uma história que vai acontecer particular, né? Não vai estar envolvendo agora os patriarcas direto, porque embora Judá ele seja um dos patriarcas, digamos assim, porque ele é filho de Israel, mas a linha patriarcal ela vai passar por Abraão, Isaac, Jacó e José, né? E José, que são os principais aqui. Então essa daqui é uma história que vai acontecer meio que paralelo, mas que vai ter uma importância muito grande e nós vamos estudar ela então hoje. A história fala sobre Judá, que foi um dos filhos de Tamar. Então vamos ler lá a partir do versículo 1. Por essa época, Judá deixou seus irmãos, passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela, e ele a possuiu. Muito bem, então já tem aqui uma informação muito interessante. Olha só, os filhos de Abraão, ou quando Deus separa Abraão, você vai ver sempre na história de Abraão pessoas que tinham uma preocupação em ter o casamento dentro da sua parentela, né, dentro da sua própria parentela. Abraão pede para que o seu servo vá lá em Arã para poder procurar a família. Nós estudamos porque que Arã que estava a família de Abraão e não em Ur, né? Isaac, quando vai ter Jacó, Jacó também vai para lá e vai casar com Raquel e Lia, que eram filhos de Labão, que também era da parentela. E agora, Judá, ele vai fazer um caminho inverso. Ele vai casar com uma das filhas dos cananeus. Ele vai casar com uma das mulheres dos povos aonde ele habitava e que Deus orientou que não queria que eles casassem ali. Então, muito bem. Eu já vejo essa advertência aqui. Continuando aqui, versículo 3. Versículo 3. Ela engravidou, deu à luz a um filho, ao qual lhe deu o nome de Tornou a engravidar, teve um outro filho e deu o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela, né, teve ainda outro filho, que teve o nome de Selá. Então Judá vai ter com essa mulher 3 filhos. Só que esses 3 filhos têm um hiato aqui de tempo. Parece que e Onã, eles tinham uma idade próximas um do outro. Aí passou alguns anos para depois nascer Selá. Então é como se, quando eles ficam grandes, e Onã estão adultos, em idade próxima, e Selá ainda era uma criança. Tá? Ainda era uma criança porque ele tinha uma idade muito distante dos outros 2 irmãos. Tá. Judá então escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu filho mais velho, para mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então a Bíblia diz que Deus matou o filho mais velho de Judá.
ele teve uma conduta perversa, não entra muito em detalhes aqui, mas diz que Deus o matou. Aí no versículo seguinte, vai dizer assim: então Judá disse a Onã: case com a mulher do seu irmão, cumpra as obrigações de cunhado para com ele e dê uma descendência ao seu irmão. E aí, mas Onã, versículo 9, sabia que a descendência não seria sua. Assim ele derramava o sangue no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso também o matou. Aqui nós vamos ver um costume da época. Então, assim, muitas pessoas pensam que as leis elas são inventadas no Velho Testamento e que tudo que você vê de orientação aqui na Bíblia está baseado nas leis que Deus vai dar para o povo a partir do livro de Levítico, né? Só que nós temos encontrado algumas leis, algumas pedras, por exemplo, o Código de Hammurabi, ele é uma pedra enorme, onde ele tinha um código de leis, né, que é considerado o código de leis mais antigo. E esse código de lei, por exemplo, ele é muito mais antigo que a Bíblia. Então, tendo isso em mente, quando eu começo a ler aqui, eu vou deparando, mesmo antes do Levítico, alguns costumes que eles vão fazendo, que isso não existia ainda oficializado no povo de Israel, porque eles ainda estavam nascendo como nação, mas já eram costumes tradicionais daquela época. Eles já eram costumes tradicionais daquela época, então por isso eles tomavam posse e faziam. Então, por exemplo, quando nós vemos a história de Agar, eu falei para você que aquele movimento de Sara dar Agar para Abraão ter filho com ela, aquilo era um costume da época. Então, um outro costume que nós vemos aqui era o costume da lei do levirato. E quando Deus ele vai chamar Moisés agora para poder unificar as leis ou estabelecer as leis para o povo de Israel, muitos desses costumes já são colocados dentro das leis, tá? Muitos desses costumes já são lapidados e oficializados agora dentro das leis judaicas. Então, esse costume da lei do levirato dizia o seguinte: quando a mulher ficava viúva, o parente mais próximo devia resgatar aquela viúva, aquela mulher. Ele resgatava casando com ela, automaticamente ele tomaria posse dos bens que ela tinha e também ia sustentar, ia amparar aquela que estava viúva agora. E funcionava da seguinte forma: essa pessoa casava, né, com a viúva e ele teria um filho com ela. Esse filho que ele tinha com ela o primeiro filho que suscitaria descendência para o irmão que faleceu. Se ela tivesse mais de um filho, os demais filhos voltavam a ser descendente do casado normalmente, tá? Então, no caso aqui de Onã, o que ia acontecer? Onã casaria com Tamar, Onã teria o primeiro filho, e o primeiro filho, ele suscitaria descendência para quem? Para que foi o seu irmão mais velho que havia morrido. Só que quando ele tivesse o segundo filho com Tamar, a partir do segundo já suscitaria normalmente descendência para Onã. Tá certo? Mas perceba como é o coração de Onã, que ele fala assim, quer ver onde que fala aqui sobre Onã? Case com sua mulher e tal. Aqui, ó, Onã sabia que a descendência não seria sua. E ele resolve, então, não cumprir a lei e Deus vai o castigar por isso. Quando Deus o castiga, Deus mata ele, aí vai acontecer outro fato interessante. Versículo 11. Disse então Judá a Tamar, sua nora: more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho Selá
cresça, porque temia que ele também viesse a morrer como os seus outros irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Então aqui, o que Judá faz? Ó, eu tenho mais um filho, que ele pode cumprir a lei do levirato, porém ele ainda é uma criança, ele não tem como casar com você, nem te amparar, nem te sustentar. Vai para casa do seu pai, você vai morar lá como uma viúva, e assim que ele crescer, eu vou dar ele para casar com você. Então perceba que o texto faz um destaque aqui, que já Judá só manda ela para lá, porque na verdade ele não sabia 100% do que estava acontecendo. Os seus dois filhos haviam morrido. Então, o medo dele era o quê? Que Selá também viesse a morrer, também viesse a falecer, e como ele era mais novo, tinha que aguardar ele conseguir idade, muito provavelmente ele não chegaria a casar com Selá. O fato é que ele não morre, Selá vai crescer, e Judá, agora que veio o filho cresceu e não morreu, o que Judá faz? Ele não cumpre a sua palavra. Ele não dá o seu filho mais novo para casar com Tamar. Tá certo? E aí, quando nós chegamos no versículo 12, diz assim, ó, tempo depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá, ou seja, Judá agora ficou viúvo. Passado o luto, Judá foi ir aos tosqueadores do seu rebanho em Timna com o seu amigo Ira, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas, ela trocou sua roupa de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar e foi sentar-se à estrada de Enaim, que foi no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, não lhe tinha dado ele em casamento. Então ela se vestiu de prostituta e foi até o encontro de Judá, sem que Judá não a encontrasse, para poder ter um relacionamento ali com o sogro. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Venha cá, quero deitar-me com você. E ela perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: Eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: Você me deixará alguma coisa como garantia da sua partida? Então perceba a estratégia agora por trás, né? Porque da última vez ela confiou na palavra. Só que a palavra dele não funcionou, ele mostrou para ele que não tinha palavra. Então agora a estratégia dela era o seguinte: era ela ter uma conversa com ele, embora ela não soubesse quem ela era, mas usasse de um outro recurso para que ele cumprisse a sua palavra de buscar ela novamente, certo? Então ela fala assim, ó: Você me deixará alguma coisa como garantia? Então disse Judá: Que garantia devo lhe dar? E respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Então, os selos eram uma coisa. Os selos eram uma coisa muito rara, muito cara, nem todo mundo tinha um selo, né? Então, não se comprava selo em toda esquina. Era caro para se fazer. Então, quando ela pede para ele deixar o selo dele com ela, ela tinha certeza que ele voltaria por causa daquele selo, que aquilo era algo que valia muita coisa. E aí o texto diz que ela fica com ele, engravida dele. Olha que interessante, ela engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu, tornou-se a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho como prometeu, por meio dos amigos adulamitas, a fim de reaver a mulher da sua garantia, mas ele não a encontrou.
perguntou aos homens do lugar onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho em Naim, e eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. O que disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Prostituta cultual eram prostitutas que elas se prostituíam como alto de serem devotas de algum deus, tá? Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se, na prostituição ficou grávida, e disse Judá: tragam-na para fora e queime a viúva, e queime a viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá. Não voltou a ter relação com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e o amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu. E ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Então, aqui, o que é interessante? Porque tudo isso daqui foi para contar que Pérez e também Tamar vai entrar na genealogia de Jesus. Quando você lê a genealogia de Jesus, ela vai passar por José, por Jacó, por Isaac e Abraão. Quando ela chega em Jacó, ela vai passar por Judá e Tamar e vai para Pérez, para continuar a genealogia. Então veja bem, uma mulher que teve uma vida desprezada, humilhada pelo seu sogro, ignorada, esquecida, foi a que Deus escolheu para entrar na genealogia como uma descendente, uma ancestral, melhor dizendo, do Filho de Deus, né? Então essa história é muito rica, muito importante, porque mostra que a forma que Deus escolhe, a forma que Deus age, não é a forma que o mundo age, né? A forma que Deus trabalha não é a forma que o mundo trabalha. Então esse texto é um ponto também muito interessante, e eu tinha que trazer aqui porque eu esqueci de anotar ali. Então agora sim, na próxima aula, aula de número agora então 16, nós vamos tratar da última aula do livro de Gênesis, fechando todo o livro, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até lá.